Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguete Sem Ré. Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada, seja bem-vindo mais uma vez, depois de 3 anos que estamos aqui juntos, né, querido? 3 anos, Produzindo cara. conteúdo de valor, produzindo conteúdo muito rico para você que é empreendedor, para você que é empreendedora, quer se inspirar, principalmente, senhoras e senhores, nas cagadas dos empreendedores e empreendedoras que já passaram por aqui. Por quê? Já dizia o grande filósofo Francisco José de Oliveira: o homem mais sábio do mundo é aquele que aprende com o erro dos outros e não precisa errar para aprender. Esse episódio é mais um episódio com oferecimento da Dux, uma escola de empreendedorismo focada para você que é um micro e pequeno empreendedor, para você que, assim como eu, está aprendendo ou teve que aprender na tora. O que é aprender na tora, Ricardinho Sá? Sofrendo. Sofrendo. Sabe por quê? Porque isso é uma falha do sistema. Vendas, empreendedorismo, liderança, comunicação, oratória, tudo que acerca soft skills e tudo que está dentro do guarda-chuva de empreendedorismo, na minha humilde opinião, senhoras e senhores, deveria ser matéria básica da educação brasileira e principalmente da educação brasileira, uma transformação mais profunda, da educação básica, uma transformação mais profunda. Mas da educação superior, tenho certeza absoluta que para ontem deveria ser matéria básica. Concorda, Ricardinho? Demais. E para você que, assim como eu, está aprendendo na tora e aprendeu na tora, a gente pode te ajudar. Leia esse QR Code que está na sua tela ou clique nesse link que está aqui na descrição deste episódio e faça parte da nossa comunidade e você vai ter acesso a tudo que a Dux está oferecendo para você que é um micro e pequeno empreendedor e para você que está pensando em empreender, começando a empreender e para você, pasmem, que é um profissional e ainda não entendeu que todo profissional precisa ter um quê de empreendedor. Senão, meu amigo, você tá lascado. Concorda, Ricardinho? Concordo, e quem pode afirmar isso daí sou eu. Nessa questão de você achando, você é um bom profissional do design, falando pelo menos da minha área, design, videomaker. O cara, se não souber como até mesmo se comunicar Se para vender, vender, gerir, não adianta nada. né? Funil de Que vendas. é Você precisa de funil de vendas. Exato, Né? exato. Porque o cara que está prospectando você está prospectando mais uns 3, 4. Sim, exato. Né? Seu modelo de proposta, sua precificação precisa estar de acordo com sua margem de contribuição e a apresentação da sua proposta precisa estar de acordo com a sua marca do valor que você entrega, até para você poder ganhar mais dinheiro, né, Ricardinho? Exatamente. Imagine isso para um advogado. Imagine isso para um médico. Imagine como vai estar a área médica daqui a 10 anos. Com, inclusive, é um dos tópicos do episódio de hoje, né, Ricardinho? Imagina a transformação que a inteligência artificial está trazendo para o mundo. E, sinceramente, não tenho um profundo conhecimento da área. Ainda estou na superfície, ainda não mergulhei neste oceano. Mas, senhoras e senhores, o que eu acredito é que a transformação sociológica, antropológica e cultural que a inteligência artificial vai fazer, né, no mundo, está só começando. E turma, hoje nós vamos falar com um cara e ele é um executivo e é um nome de destaque no ecossistema de inovação do Brasil, quiçá do mundo. É ex-chefe executivo do Grupo Movile. Só para vocês terem noção, vamos nos aprofundar nesse papo, mas o Grupo Movile impulsionou startups como Simpla, PlayKids, Leiturinha, Wave, MapLink, Ingresso Rápido e iFood. Eu tive o privilégio de ser mentorado pela Movile quanto empreendedor Endeavor e, senhoras e senhores, é impressionante o que é que esses caras fazem aqui no Brasil, o que é que esses caras já fizeram pelo nosso país e o que é que esses caras fazem no ecossistema de inovação e startups do mundo. Hoje a gente vai falar com um cara que é referência em inovação e crescimento. Ele foi executivo-chefe do Grupo Movile, onde ele liderou a expansão de startups que revolucionaram seus segmentos, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado global. Ele é reconhecido por desenvolver modelos de negócio disruptivos
estratégias de crescimento exponencial. Segundo Ricardo, minha missão é mostrar... não a missão a minha, né? A missão dele, né? Segundo Ricardo, abre aspas, Ricardinho Sá. Abre aspas. Abre aspas. Segundo Ricardo, abre aspas, minha missão é mostrar na prática como modelos vencedores podem ser adaptados para a realidade das empresas daqui, gerando crescimento, relevância, expansão e resultado. E principalmente, Ricardinho Sá, transformação social. Não é transformação social no que? Filantrópico, né? Mas as grandes empresas que realmente geram uma transformação cultural são aquelas empresas que mais trazem resultados e grana no bolso dos acionistas. Uma salva de palmas para o meu amigo Ricardo Souza. Seja bem-vindo ao Foguetão, meu amigo. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui em Aracaju, né? Minha primeira vez aqui em Aracaju e ao redor de grandes pessoas. Fico muito feliz e lisonjeado pelo convite, meu amigo. Ricardo, a gente estava falando nos bastidores, se a gente pode, como diria aqui na minha terra, descer o cacete. E aí tem uma pergunta que eu gosto muito quando eu faço, que é, velho, eu queria que você me dissesse quem é Ricardo, sem dizer o que ele faz. Quem é Ricardo? Eu vou contar uma história que pouco contei, então, no podcast. Normalmente o pessoal já pergunta as resenhas quer falar de trabalho, né, de velho? trabalho. Eu começo o seguinte, a minha avó é nordestina. Sim. Ela nasceu em Palmeira dos Índios, Alagoas. E como é que começa a nossa vida? Começa super romântica, que eu acho que muitos nordestinos vão se identificar com isso, que a minha avó, a mãe dela, colocou duas filhas. A mãe da sua avó. A mãe sua da minha bisa. avó, Certo. minha bisavó. Ela colocou as duas filhas e o filho num ônibus com destino a São Paulo e deu um beijo em cada um e falou, é a última vez que eu vou ver vocês, eu espero que vocês tenham muito sucesso. E aí os três chegaram em São Paulo. Quantos anos? Ela esperou a mais velha, que é a Cissa, ficar com 18 anos para poder levar. Então era 18, 17 e 14 anos. E tá doideira, sem dinheiro nenhum no bolso. Nada, só a Sério? roupa do corpo, algumas comidas que fez ali doce, essas coisas, rapadura, umas coisinhas assim. E eles chegaram em São Paulo e começaram a vida, os três. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram? Passaram uns 3 dias no ônibus, uns 4 dias no ônibus? Eles precisavam, a comida que eles tinham deu pro ônibus, e eles precisavam de algum lugar para dormir. É a preocupação deles. Minha avó falava que a Cissa, né, que era a líder, falava, a gente precisa dormir. Aí eles conseguiram achar um albergue em São Paulo que dormiam os três na mesma cama. E aí conseguiam achar lugar para dormir. No dia seguinte, um lugar para trabalhar. E eles saíram em São Paulo perguntando se precisava de garçonete, cozinheiro, lavar prato. E os três conseguiram o primeiro emprego para lavar pratos nos restaurantes e bares que tinham lá. Então os três ficavam o dia inteiro lavando prato e dormia na mesma cama os três. E lavava prato e dormia na mesma cama. Aí de tanto fazer isso, eu posso contar a história da minha avó, né? A minha avó, ela falou, eu preciso ganhar um pouco mais. Ela descobriu que se ela fosse no hospital, existe uma profissão que pagava 5 vezes mais, que era lavar o quê? Os defuntos. As pessoas que morreram é lavar para preparar para sair do hospital, porque ia sair de qualquer jeito lá, né? Às vezes em cirurgia. Ela topou esse trabalho e desse trabalho a minha avó se torna uma médica. Então eu tenho a visão da minha avó como médica, doutora. Sério, brother? É. E ela se torna uma médica. Ela fala, comeu pão que já amassou, trabalhava em 3 empregos ao mesmo tempo, dormia durante um intervalo e outro nos hospitais. Cansou de injetar umas coisas para poder ficar acordada, ligadona e levar os estudos a sérios. Então, ela primeiro passou com enfermagem, depois a chefe das enfermagens, aí foi fazer um curso de instrumentista para médico. E aí um médico foi lá e pagou toda a faculdade dela. Falou, não, você, a sua garra e a sua história, eu vou pagar a sua faculdade e depois você paga a faculdade de outra pessoa. E ele bancou tudo. E ela depois bancou de mais 2 mulheres a faculdade com o que ela ganhou. Então, quando eu nasço, eu já nasço no meio dessa jornada, né? Que eu já sou o neto dela e eu acompanho isso. Esse DNA casca grossa valendo. É dela. Porque eu brinco, né? O Lobão tira muito sarro de mim falando que eu fui criado pela avó, né? É porque minha mãe também nessa pegada trabalhava como uma doida, meu pai também, né? Que a minha avó, o DNA dela foi da família, foi todo mundo tem que trabalhar.
E eu fico ali em casa vendo tudo isso, né? Todos os familiares. E aí o que acontecia? Minha mãe deixava na casa da minha avó, porque minha avó tinha empregado, tinha o pessoal todo lá e tinha comida, né? Então, assim, ó, aqui eu tomo banho, como e vou pra escola, né? Então eu ficava na casa da minha avó. E a minha avó E sua mãe e seu pai, cacete, trabalhando. trabalhando. Então, já nessa época, minha avó trabalhava bem menos. E aí ela ficava em casa, hoje nós chamamos de mentoria, né? Mas, É verdade. mas ela explicando como é que ela comprou a primeira casa, o primeiro carro, o primeiro trabalho, e não se mete aqui, se mete ali. Então eu tenho a minha avó como a primeira mentora e me explicando na raça, assim, como é que faziam as coisas. Como é que vocês chamaram aqui? Na bruta? Na tora. Na Na tora, tora. na Na tora. tora. E aí ela me explicando, então eu posso dizer que até a faculdade foi isso. O fato curioso sobre mim é que ela queria muito que eu fosse médico. Então ela dava todas as dicas para ser. E eu adorava computação. E ela ficava sempre com aquele jeitinho dela assim, olha, o médico ele ganha desse tanto, o médico ele tem isso, o médico tem casa. Ela tentava de alguma forma me convencer, né? Uhum. E para mim não era o dinheiro o poder. Ela falou assim, nossa, tecnologia é tão legal, né? E eu não posso culpá-la. Ela me deu meu primeiro computador quando eu tinha 11 anos. E aí eu não jogava, eu já aprendia porque eu Só tinha codando. só codando, porque eu tenho um tio que quando eu tinha 11 anos ele me ensinou a programar. Então ele já tinha uma empresa de informática, a gente chamava na época de programação, Uhum. fazia sistemas para grandes empresas, e ele era o meu orientador, né? Ó, então pega esse livro, aprende dessa forma, foi dando os passo a passo, e meu primeiro sistema era um sistema para locação de fitas de VHS, já denunciando um pouco a minha idade, né? As, as locadoras, aquelas que tinham um pouco mais de dinheiro, eu vendia um sistema, porque tinha que ter condição de comprar um computador que era bem caro na época, né? Sim. E essas compravam, e aí eu fazia o sisteminha. Fui muito bem sucedido, assim, você não tem noção como eu ganhei dinheiro fazendo sisteminha. Você é moleque ali. Moleque, com 13, eu posso dizer assim, o ápice meu foi 14 anos, eu tinha mais de 100 locadoras comigo, eu cobrava Isso era que ano, Ricardo? 95. Ou seja, você montou um SAS sem sentir. Não, sem brincadeira, eu ia de bicicleta. 95, era o início do Plano Real ali, 94. Os caras pagaram quanto da assinatura? Pagavam quanto depois? Era R$ 30 o setup que eu cobrava Sim. e eu cobrava R$ 10 por mês. O salário mínimo, né? R$10, 95 ali. Eu lembro, o salário mínimo era R$ 236. Hoje em dia, R$10 deve ser o quê? Uns Seria, 400? seria R$ 400. R$400, né? É, 400, entre 400 e 500 reais. R$ 400. Ou seja, você tinha ali 100 clientes, 100 clientes 100 clientes. e fazia uma grana. Isso é o mais legal, eu ia entregar ou fazer backup e suporte de bicicleta, né? Eu ia de Que massa, bicicleta velho. nesses clientes todos. E aí deu o exit. Aí deu. Eu nem sabia os nomes, mas aí a minha avó já tinha desistido de ser médico, falou, não, isso aí tá muito mais massa do Sim. que ser médico, né? Ela fica, você trabalha em casa e faz as coisas de bicicleta, é o sonho de qualquer um. E aí eu saí, eu vendi isso para um amigo meu chamado Bauer, ele comprou todos os clientes e tal, porque ele queria seguir isso, e eu, um pouco assim, eu já enjoei daquilo, eu falei, eu vou fazer outra coisa da vida, né? Botou quanto no bolso ali? Eu, No exit. eu vou lembrar vocês, e a base de números é o seguinte, era em Unos, Fiat Unos, Sim. porque eu lembro que o que eu vendi era por R$ 11.000 e dava para comprar um Uno 0 km, que o Uno custava 10 mil e alguma coisa, Sim. assim. Então foi equivalente ao dia de hoje, por R$ 11.000 que eu vendi tudo, e o Bauer comprou, 400 tocou. pau. No dia de Convertido hoje, hoje, assim, é. né? Eu tinha 17 anos, porque eu queria muito. Eu era muito, assim, sempre fui, né? Eu queria conhecer o mundo, eu queria mochilar, eu queria fazer faculdade fora, eu queria estudar fora e tal. Então, na época de faculdade, eu comecei a fazer a faculdade, já comecei a arrumar os empregos aqui, mas eu não sabia se eu viajava antes da faculdade ou depois. Uhum. Mas eu acabei fazendo a faculdade e fui morar fora depois. Então, eu fui mochilar na Espanha, depois fui mochilar nos Estados Unidos. Eu ficava sempre lendo e buscando esse pessoal que fazia isso. Então eu gostei muito, aprendi espanhol na Espanha, aprendi inglês nos Estados Unidos, mas mochila mesmo, viver em albergue, trabalhar como programador nesses lugares para conhecer o mundo, assim. Aí eu volto já com a cabeça do tipo, eu sei o que é Expandida. uma startup, eu sei como é que funciona a Exit, como é que é as metodologias, que não se ensinava no Brasil naquela época, né? Não Nem se tinha, falava. nem se falava.
Então eu voltei e falei, cara, a Móvel não foi por acaso, né? Então eu comecei a trabalhar com uma empresa de SMS, que na época a gente estava brigando, o nosso concorrente era o BIP do SMS. Sim. E então, antes de falar de trabalho, assim que eu fazia, eu achava o máximo, porque lá na Europa já estava muito, já tinha, sabe, já tinha passado essa onda do SMS, estava no auge, e aqui estava começando, entendeu? E um fato curioso, quando teve o primeiro Big Brother, teve a votação via SMS, e foi a nossa empresa que fez isso, a votação do SMS. Então eu sabia quem ia ser eliminado no paredão antes de todo mundo, né? Porra, era mesmo, velho. Era. Você já sabia que Bambam ganhou. Exatamente. E aí eu fiz isso e achei massa demais. Aí foi a época que eu encontro o Fabrício Blois e aí começa a minha carreira mesmo, assim, né? Fabrício Blois me apadrinhando, falou, não, vem pra cá, vamos criar uma Que móvel. foi aí que surgiu a Móvel. Aí surgiu a móvel, né? Quando E ele a me Móvel chamou- por conta do SMS. A móvel quando a SMS. A empresa, antes de móvel, se chamava Compera. Era uma empresa incubada na incubadora da Unicamp, em Campinas, né? Isso que ano? 2001. Sério, velho. 2001. Uma empresa incubada. Bom, eu tenho que elogiar sempre meu grande mentor e a pessoa que ficou comigo do dia 1 ao dia final da Móvel, né? Foi o Fabrício Blois, o grande fundador, que foi lá, me deu a parte de sociedade, me ensinou o que é isso. Ele estava muito ambicioso com isso. E as pessoas hoje eu olho e falo assim, é óbvio que você ia escutar um cara como esse, né? Porque hoje ele é um dos caras, eu acho que, né, olhando o patrimônio líquido, é o cara mais rico do Brasil, assim, né? Agora ele acabou de mudar, né? Foi morar em Amsterdã. Sim. Mas só para ter uma ideia, ele é o presidente e CEO da Prozos, que é o maior fundo de investimento hoje do mundo, né? Então, assim, é um fundo que investe em WeChat, em Tencent, em iFood, todos os concorrentes do iFood no mundo, em Just Eat e tal. É a maior empresa de delivery do planeta, né? Esse cara acabou de comprar a Decolar, transação bilionária novamente. Orgulho, tô falando, porque é um cara, é um baiano, né? De Salvador. E quando ele me chamou, ele fala, você imagina que ele só tá... Eu não posso falar que é um palavrão, que é a caatinga, né? Assim, né? Mas de chinelo e short do Bahia, assim, do tipo, vamos fazer a maior empresa do mundo, né? Então você olha para um cara desse e fala assim, cara, você tem que comprar as ideias e a visão que ele tem. E aí, naquela época, eu falei, poxa, ele tem uma visão de somar, Ele faz tinha sentido. quantos anos ali, cara? Ele é 3 anos mais novo que eu. Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 45, então ele tem 43. A gente tá falando de 2003. Cara, hoje ele tem tinha- 42. Ele tinha 21 anos. O cara é muito novo, velho. Você é muito novo também, velho. Obrigado. Ele tinha 21 anos. E esses 21 Isso anos... me dá uma pressão da porra, velho. A Né, impressão velho? é que esse rapaz não tem um ponto de calvície, não tem um cabelo branco. Ah, tem. Se procurar... Nem eu tenho cabelo branco. Não. Nenhum cabelo branco você tem. Se procurar, acha que minha esposa acha. Isso onde é tu luz. Puxa, assim. É a luz aqui do Essa luz é muito podcast. forte. Velho, cara, bicho, me dá uma pressão, velho. Pô, eu tenho 40. Ainda tô remando, velho. O cara 42 já tá lá e o Ricardo aí, velho. A gente chega. A gente chega. Sempre Ô, chega. Ricardo, então vamos lá. Dessa primeira parte da sua jornada, da sua trajetória, qual foi a maior cagada que você cometeu? Nossa, tem várias. Tem várias. Eu lembro no lance de empreender, o que a gente chama hoje, tem vários nomes, mas, por exemplo, eu era o rei da locadora. Locadora era o que a gente chama, tá no... É a Sim. vaca leiteira, né? Sim, sim. E aí eu fui no ramo de confecção, indústria. E eu fiz um sistema, hoje eu posso falar, né? Eu brinco com a Lu. A Lu é a fundadora da Schmidt Confecção, é uma confecção gigantesca com caminhões para lá e para cá. Mas quando ela começou, ela era uma contadora que começou. Então ela Uhum. falou, preciso de um sisteminha. E eu fiz. E o sisteminha virou um sistemão. E aí eu achava que vender para Enterprise, que é o nome que é hoje, era a mesma coisa de vender para locadora, entendeu? Uhum. Esse negócio de tem que aprovar com o CFO, com o diretor financeiro. E eu era um cara de 16 anos de idade dentro de uma empresa, uma indústria. Eu falei, não, eu tenho um sistema aqui. E chegavam vários diretores, donos para falar comigo. Eu falei, mas e se cair? Não, tem backup, a gente faz backup em disquete e tal. Então, assim, todas elas me passaram para trás. Porque eles colocaram, viu que funcionava. E eu posso entender hoje que entendo o risco. Que era o seguinte, você fala, cara, se a gente não pegar da mão dele e a gente incorporar, fazer backup, manutenção programada, preventiva e tudo mais, a gente corre risco gigantesco, porque é um moleque de 16 anos que está aqui vendendo para a indústria, né? Sim. Então eles iam e eles pagavam quanto eles achavam que poderiam pagar, né? E eu tinha uma expectativa de ganhar muito dinheiro com eles. E quando eu vi, ele falou, não, tá aqui já, assina esse documento. E eu não tinha advogado nem nada. E
e eu assinava. Depois o advogado falou pra mim, você era menor de idade, você não podia ter assinado, né? E eu posso reverter isso. Eu falei, não quero confusão, né? Então, pra mim, era muito legal eu Ou seja, chegar. os caras tomaram o código-fonte de você. Tomava código-fonte. Todos eles tomavam código-fonte, passava. E aí, a gente achava que era uma locadora, que era o dono que resolvia tudo, e não, eles passavam pra trás na cara dura mesmo. E isso que eu tô te falando é trabalho de 2 anos naquela época, você codar um negócio desse, colocar direitinho, né? E aí, eu lembro que a Luciana falava, mas você é muito menino, né? Então, assim, acho que você tem que ganhar uma casca. Eu nem sabia que existia advogado, entendeu? Tipo assim, Sim. 16 anos, como é que funciona um advogado e por que eu precisaria fazer um contrato? Eu não Sim. vendia com contrato, entendeu? A pessoa falou que quer, eu colocava e me pagava, entendeu? Então não tinha. Então isso eram problemas assim. Outras coisas era de eu achar que todo mundo pensava igual a mim, porque teve projetos que eu entrei depois, né? Conforme eu ia empreendendo, eu ia ganhando uma graninha, eu ia empreendendo. Então eu achava que todos os negócios, as pessoas quando falavam, não, se você me der X mil reais, eu abro um negócio e vai dar certo. Você quer falar os negócios que eu fazia na época de adolescente? Era copiadora que transformava VHS em DVD. Isso deu um boom, às vezes você tinha a fita do casamento, a fita. Aí eu comprava, tipo, 2, 3 computadores com placa de vídeo e tudo, para um amigo meu que pedia, não existia contrato, né? Ou seja, eu investia na startup dele e ele fazia quando ele queria, entendeu? E depois ele falou, acho melhor jogar e quebrava a empresa, ou seja, não dava certo. Então a ambição, o mercado existia, Quem perdeu o dinheiro é você. eu perdia dinheiro. Então eu perdi dinheiro com isso e várias outras iniciativas. Teve um bar, um amigo meu falou, não, eu sou muito bom em bar, eu vou fazer um bar. Aí eu investi, criei um bar. Sou muito bom em bar, pô. Aí é quase isso. Ele é muito bom em beber e bater papo, mas não tocou. O que eu quero dizer? Eu ganhava muito dinheiro e achava que eu ia multiplicar o dinheiro daquela forma e quebrei todos os negócios. Nenhum deu certo. Aí foi daí que eu desisto mesmo da minha própria empresa e falo, cara, deixa eu estudar um pouco mais. E a minha mãe também me orienta, falando, faz uma faculdade, entendeu? Entende como o mundo é mundo. Então essa veio a sequência. Aí eu volto um pouco mais assim, do tipo, não sou o salvador da pátria, mas entendo que eu era muito inocente, não tinha habilidade nenhuma, e não posso nem culpar minha família. A minha avó sabia tudo de bisturi, mas se você falasse para ela fazer um DRE, ela falava, não sei, eu pago um contador para fazer um negócio desse, entendeu? Uhum. Então eu peguei e falei, uou. E isso foi essa vontade de ir para fora, era do tipo assim, cara, como é que eu faço as coisas acontecerem para não ser passado para trás? E nem é o mal, assim, sabe? Meus amigos não passaram porque é um mal. Passaram para trás que, falou, eu tentei com o seu dinheiro, e se quebrar, é o seu dinheiro que perdeu, entendeu? E o meu tempo. Então, como é que faz isso dar certo? Então, eu entendi que era startup, o que era empresa, o que eram os contratos sociais. Então, eu fui aprendendo isso, assim. E isso me deu uma Na casca tora. na tora. Depois de perder tudo, eu só tinha o dinheiro que eu vendi minha empresa. E era pouco, né? Sim. Eu falei que isso Um aqui, Uno. na minha cabeça, eu falei, preciso comer, gastar com o hotel o mais barato possível, e tendo saúde, o resto tá certo. Se eu ficar doente, eu volto pro Brasil, né, cara? E vambora. Sim. Então fui, e aí, na minha cabeça, eu vou ficar até acabar. Quando acabar, eu aprendi o máximo, entendeu? Porque se eu volto, qualquer emprego eu arrumaria, né? De programador, de qualquer outra coisa, de vendedor. Mas eu fui com essa cabeça e voltei. E aí uma mente que se expande não volta mais, né? Então, Com certeza. então aí eu falei, não, vendedor, caramba, eu vou criar uma própria empresa agora. Aí quando o Fabrício fez o convite, a gente ficou muito tempo conversando, assim, sabe? Não foi uma decisão que vamos e vem aí, né? Tipo, Jesus me segue, assim, né? Aí eu fui pensando, fui prós Mas e contras. ele fez o convite pro lance do SMS. Do lance SMS. Começou com No SMS. SMS. Vamos lá. SMS era a nossa IA de hoje, viu? Sim, com certeza. É, Com certeza. E principalmente porque a SMS começou com uma mensageria, né? sim. E depois houve toda a interação ali que hoje a gente pode até classificar como essa chatbotização do SMS. Foi uma segunda fase ali. Exatamente. Hoje tem um chatbot do WhatsApp, completamente antigo, assim, na minha visão. Mas, na época, até o voto do BBB ali era um chatbot, no final das contas, dentro do SMS. Ricardo, mas me diz uma coisa, vamos lá. Muito se fala, assim, pensando numa linha do tempo e de um fluxo de crescimento, assim, de qualquer empresa, a gente tem aquele momento do 0 ao 1, do 1 ao 10, do 10 ao 100, do 100 ao 1000, né? Se você pegar essa escala, assim, bem basicona, assim,
quando o Fabrício te fez o convite, ele estava em que momento? 0 a 1, ao 10? Mentalidade? Fica ao seu critério. É, porque ele tava quebrado, ele tinha era uma casa alugada no Taquaral, na cidade de Campinas, que pagava o aluguel ali da casa, porque escritório era muito mais caro, ao invés de você pagar num cowork, vamos dizer assim, um valor, Tá. davam alugar numa casa de bairro, e ele tava só nas ideias, assim, 0. zero. Tava A no 0. gente tinha que chegar, codar, fazer e acontecer. E você saiu, vocês juntos, do 0 a 1, do 1 ao 10, do 10 ao 100, do 100 ao 1000. Exatamente. O último estágio que eu não quis jogar, porque qual que é o jogo que a gente tava jogando? A gente foi mudando a estratégia, né? Porque a gente não sabia ser milionário e virou milionário. Não sabia ser bilionário e virou bilionário. Aí a gente falou, qual que é o próximo estágio? Era fazer um IPO. Então a gente chegou a visitar a Nasdaq, que sabe, olhou várias oportunidades. Isso já móvel e aceleradora. Exatamente. Investidora, fundo. Exatamente. E aí a gente entendeu que o jogo que era mais legal jogar e dava mais dinheiro, dava mais dinheiro, dava um dinheiro que a gente tinha controle 100%, era comprar e vender empresa. Então era para vender o Simpla, era vender o ingresso rápido, era vender o Wave. E só que o iFood fugiu dessa etapa assim. E aí, pensando como fundo de investimento, o que deu o fim da Movile é que era mais barato, assim, mais racional para o fundo falar, pô, enquanto essas melhores cabeças, vocês estão me falando que as melhores cabeças ficam na Movile. E o maior negócio é o iFood, maior que a própria Movile. Então, por que que eu não compro vocês e vocês vão todos para o iFood, entendeu? Porque eu coloco as melhores cabeças no iFood, que eu sou investidor dela, né? Então foi aí que houve a Quem compra. trouxe esse racional? A Prozos. A Prozos, ela olhou a gente. Porque a Proso já era uma investida do iFood. Exatamente. A Movile nunca teve fundo próprio. Ah, entendi. Ok. Toda a gestão era Ok. nossa, mas o fundo era vários Então fundos. vamos lá. A Movile, quer queira, quer não, pelo que eu estou entendendo, ela comprava uma marca, uma empresa, uma operação e colocava embaixo do guarda-chuva dela. Exato. E ela tinha uma metodologia que era aplicada para essas diversas operações, etc. E aí tinha uma operação que virou estratosférica, chamada iFood, que ficou maior que a Movile. Aí veio um investidor que não queria investir na Movile e as marcas que estavam embaixo, queria investir só no iFood. É isso. É isso. É isso. E aí, quando ele investiu no iFood e deu super certo, a escala era brutal. O dinheiro aplicado no iFood, o iFood crescia gigantescamente, assim, né? Os outros era muito legal, assim, tipo, a gente tem orgulho de falar que eram empresas maravilhosas, assim. Só que comparado com o iFood, você via que o iFood ia passar a gente muito fácil. Você quer ver? Eu era CEO de uma empresa chamada Wave, né? Que a gente fazia parte com relação com operadoras de celular no mundo todo. Então Uhum. eu tinha dois escritórios nos Estados Unidos, no México, em tudo, né? Eu faturava 1 bi por ano. 1 bi. O iFood, quando a gente recebeu o investidor, ele faturou 30 milhões em um ano, 200 milhões no ano seguinte, Mentira, velho. 800 no outro ano. Então, você olhar assim, o que a gente fez em 10 anos, não 10 anos, não, em 6 anos, ele estava fazendo em 3 anos, em 2 anos. Então, ele ia bater 1 bi muito rápido, assim, né? E foi isso que o fundo falou. O fundo olhou e falou, quanto custa tudo isso que vocês tocam? Custa X. Pô, o iFood é 10x. Então não faz. Eu vejo assim, vocês estão me dizendo óbvio que se eu pegar as melhores cabeças, ou todos da Móvel, e colocar no iFood, o iFood ele já tem crescimento estratosférico. Ele vai crescer mais ainda, né? Então esse foi o racional do fundo. E a gente já falou o quê? A gente era números. A gente falou, cara, é exatamente isso. Só o único detalhe disso é que eu aceitei vender e negociei tudo, mas eu falei que eu não iria continuar no grupo, mais no iFood, né? Eu queria ter minha carreira solo, que é o que eu tô fazendo hoje, e por várias razões. E aí eu falei, não, acho que pode seguir. E a ideia era fazer o IPO do iFood, que eu tava lá até, eu já tinha desistido, queria já parar minha carreira, que foi 10 anos, já foi, tá bom. Mas eu falei, não, vou ficar um pouco mais até o IPO. Mas depois que teve o exit, eu falei, não tem por que continuar, entendeu? Porque agora vai no modus operandi. Esse seria executivo total, né? Exatamente. E aí dá notas que meu O DNA é... CLT. Aí eu falei, não, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero agora pegar esse conhecimento, eu tinha essa ideia já de fazer algo nesse sentido. Falei, não, para mim tá ótimo, foi uma escola maravilhosa, com modéstia assim, né? Mas foi a maior escola do Brasil, né? Nós fomos a primeira unicórnio do Brasil, né? Em termos de startups, de negócio.
A gente ganhou muito prêmio notório, né? O Play Kids, eu gosto muito de falar isso aí, para elogiar o Brasilzão. O Play Kids era um aplicativo feito 100% no Brasil, mas ele era o número 1 no mundo, em 198 países. Se você fosse na categoria Kids, o número 1 era sempre Play Kids. Não importa, Estados Unidos, Japão, China, Espanha, Brasil. O E que é isso, o Play Kids? o Play Kids era porque existe ainda, mas já mudou, muita versão. Mas foi um aplicativo para kids, para criança, que ele tinha um vagão, um trem com vários vagões. E cada vagão ensinava alguma coisa. Por exemplo, um ensinava música, outro ensinava artes, outro ensinava plantas, outro ensinava sobre comida, saúde. Então você tinha vários vagões que ensinava isso para as crianças. Só que a gente ensinava com desenhos, como se fosse o Turma da Mônica. Inclusive o ilustrador dele foi o Alex Leão, que é o da Galinha Pintadinha, que a gente contratou e colocou lá. Era um timaço, assim. A gente pegou e fez um timaço. Pra você ter uma ideia, a gente trouxe o Everaldo Coelho, que era um dos braços do Steve Jobs, né? Que depois que o Jobs, infelizmente, se foi. Esse cara tava no mercado, a gente falou, puta, por que não? Perdão pela expressão. Aí trouxemos vários nomes para fazer isso. A gente tinha certeza que esse negócio ia dar muito certo. E quando a gente lançou, foi um espetáculo. Foi um espetáculo. E ele teve tanto sucesso que ocasionou de uma reunião nossa com um cara chamado Steve Jobs. Entendeu? E esse cara, ele chegou e falou assim, cara, esse projeto eu quero no iPad. Foi 3 anos antes de lançar o iPad. Entendeu? E foi nessa reunião que tava lá o Everaldo Coelho, que a gente conheceu o Everaldo lá, aí, né, o Steve Jobs ainda lançou o iPad, e ele falou por 2 minutos e 13 segundos do Play Kids. Ele estava explicando, por exemplo, notícias, né? Você tem aqui o X, jogos, você tem aqui tal. Kids, você tem o Play Kids. E aí ele começou a rabiscar lá, e com a caneta, mexia com os vagõezinhos, e falava, aqui você pode aprender sobre música, aqui você pode aprender o abecedário, aqui você pode aprender sobre... Tinha várias coisas que a gente colocava lá, né? E esse é o Play Kids, também estará disponível no iPad. Você tem noção? Ele falando isso para todos os países ao mesmo tempo. Então, eu digo que o iFood cresceu pra caramba, mas o iFood foi um outro que a gente fez. Foda, velho. Mas o primeiro foi o Play Kids. Tanto é que em homenagem, né, o Tim Cook, quando ele foi fazer depois um WWDC, no lançamento do Apple Watch, ele chamou a gente novamente e ele falou que ele queria fazer homenagem para as empresas que o Steve Jobs tinha um carinho muito grande. E ele convidou a gente para o projeto do Apple Watch. Então, mais uma vez, a gente ficou sabendo do Apple Watch antes do lançamento. E aí nós desenvolvemos um aplicativo para o Apple Watch que comandava. Então os pais poderiam ver o que os filhos estão assistindo e controlando. Porque depois cresceu muito, né? A gente licenciou Disney para os vagões. E aí ele está assistindo tanto... O que ele viu mais, entendeu? Você poderia colocar uma soneca e o Play Kids falava assim, olha, agora é hora de dormir, entendeu? Sim. Então a gente fez essa brincadeirinha com o Apple Watch. E de novo, o Tim Cook foi no palco e mostrou o Play Kids em tela grande, falando, olha, lançamos o Apple Watch e aplicativo para Kids é o Play Kids. E, mais uma vez, então a empresa, depois do Apple Watch foi vendido, né? Hoje pode-se dizer, foi vendido por 3 bilhões de dólares, o Play Kids, mas foi feito no Brasilzão, aqui, por nós brasileiros. E a gente comandando essa indústria Kids, que é muito concorrida. Ô, Ricardo, cara, você falando assim, a grande curiosidade que eu tô tendo é o seguinte, vamos lá. A gente tem uma Móvel que ela tem diversas marcas embaixo, assim. Como é que era estruturado um fluxo de trabalho, né? Você tem aqueles caras que estão ali na Móvel, você tem aqueles caras que estão liderando cada marca. Como é que era esse fluxo de entendimento de trabalho, quanto produto, quanto growth? Como olhar para cada marca, assim, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, é como se a Móvel fosse uma house, né? Uma house que adquire empresa e implementa uma metodologia, ok. Mas como era essa metodologia, assim, né? Para fazer... Porque quer queira que não... por mais que a iFood tenha sido tão discrepante, né? Sim. Um ET, né? Dentro da história, as outras marcas que estão ali embaixo também são marcas extremamente relevantes dentro dos seus segmentos, assim, né? Que metodologia é essa? Se tivesse feito só o Simple ou só o Play Kids, você ia dizer, exato. Foi incrível, né, a jornada. Foi só esse aqui e esse aqui desinvestou o restante. Não foi, né?
seja, só se o Simpla não tivesse desse guarda-chuva, independente disso, é uma marca notável. Sim. Play Kids é uma marca notável, uma operação notável, rentável. Que metodologia é essa? Que mindset que foi ia sendo replicado nas outras operações, assim? Olha que legal. É super simples explicar e depois o resto é ter muita força de trabalho para fazer. Então, assim, sabendo que o caminho é esse, aí as diversidades do caminho você tem que saltar, pular e enfrentar. Tudo começou o seguinte, nos Estados Unidos, no Silicon Valley, tem uma empresa chamada Plug and Play, que eles fizeram um edifício de 4 andares, e lá você chega com a sua ideia e você tem tudo que você possa imaginar de assessoria com aquela ideia sua. É onde saiu a Logitech, por exemplo. Então a pessoa chega com uma ideia, ela fala legal, o Elon Musk usou esse Plug and Play com a PayPal, você chega lá e você é assessorado. Então imagina que o Souza, que eu falei que era inocente, você perde essa inocência lá. Então eles tomam um percentual da tua empresa e falam, agora a gente vai te ensinar tudo. Como é que faz o contrato social, como é que você busca investidor, em que momento que você faz, quanto você dilui, quanto é valuation, marca, brand, produto e tudo mais. Então eles têm toda uma assessoria. A gente gostou daquela ideia, só que aí, mérito novamente do Fabrício, ele falou, a Plug and Play não tem tanto sucesso. As marcas de baixo tiveram e eles não ganharam tanto dinheiro com isso. Então virou muito mais um negócio que se ajuda, ganha dinheiro, mas não tanto. Então, tipo assim, você fala da PayPal, eles ganharam 1% sobre aquilo ali. E ele falou, mas eu queria criar uma móvel que ganhasse tanto quanto, entendeu? As marcas de baixo. Então é um ganha-ganha realmente. E aí a gente foi É um jogo de equity. A gente foi buscando conhecimento para entender quem fez isso no Brasil. Quem fez isso é um cara chamado Jorge Paulo Lema. Sim. E a gente foi procurar quem que ajudou ele nessa jornada. Foi um argentino. E ele é um cara que a gente venera também, que é chamado Diego Baez. O Diego Baez tem uma empresa chamada Hartman House, que seria a Casa do Coração. E o Diego foi quem ensinou a gente a fazer planejamento estratégico. Então, se você me perguntar qual a coisa mais importante que a gente não largava o osso, era planejamento estratégico. Porque aquilo mudou a nossa cabeça de um jeito que a gente entendia como realmente ganhava dinheiro com o negócio. Como é que você faz o negócio crescer. E, obviamente, o planejamento estratégico é um mix disso. Então, o que você faz? Por exemplo, a sua empresa quer ter 1000 leads por mês. Então, a gente faz a estratégia de ter 1000 leads por mês. Não importa, mas e o brand, não sei o que, a gente vai ter que fazer o que tem que fazer para ter 1000 leads por mês. Venda, conversão, tem que converter 20%. Não importa, a gente vai ter que fazer. Então, quando você senta para discutir essa performance, o que você vai ter que fazer, todas as áreas, o planejamento 360, fica muito visível o quanto você vai faturar e o quanto você vai ter de margem. Então, esse é o grande ouro que fazia a gente pegar qualquer negócio e fazer dar certo. E não importa o ramo. A gente, por exemplo, quando teve o iFood, que a gente chamava de O2O, online to offline, todo mundo falava, mas isso funcionou para um Play Kids, isso funcionou para um ingresso rápido, mas não vai funcionar para... vocês não têm noção, você sabe o que é um bar? E a gente falou, não importa, você tem que fazer um planejamento estratégico e levar o bar, um restaurante em consideração. Uhum. Então, tudo começou... E cumprir. Então, a gente definia as metas, essas metas a gente ficava achando se ela era humanamente possível de bater. Então você simplesmente faz um slice ali e verifica o quanto é factível para cada um. Quando todo mundo falava tá factível, isso demorava 7 dias. Todo mundo falava assim, tá factível, a gente fazia uma festa gigantesca para celebrar aquele planejamento e executava. O que na prática acontecia é que a gente superava muito aquela meta. Então a meta no dia 1 parecia impossível, no meio do ano a gente já via que ia bater e ia dar certo, e aí no final do ano aquela meta era superada. E aí você fazia um novo planejamento. Então o planejamento estratégico era anual, e a Movile sempre foi uma holding. E a gente começou a fazer o planejamento estratégico com mais marcas. Então a gente chegava a ter 150 pessoas no planejamento estratégico em 7 dias, de todas as marcas nossas, e elas se interagindo entre elas. E como é que você vai resolver o brand? Quanto você vai pagar na TV? Quanto você vai pagar na lead? Como é que você vai resolver isso em TI? Quantos bancos de dados? Então, os TIs se falavam, os produtos se falavam. Então, quando o iFood chegou, o Patrick Siglist, né, que foi o iFood, a gente chamava Disque Cook, que era sim. do Patrick Siglist. O Patrick falou, cara, o mais impressionante de vocês é que qualquer dúvida que a gente tem, vocês têm uma resposta, entendeu? Porque tem muito especialista em várias áreas. Então, por exemplo,
o iFood tinha um problema de segurança. E a gente tinha um cara lá que era o ninja de segurança do Brasil. Então, como você tem várias marcas, um faturamento gigante daquilo, investidor por trás, a gente tinha a síndrome de contratar as melhores pessoas do mundo. Então, a gente tinha funcionários de todos os países e mentes brilhantes. Então, a gente queria ter mentes brilhantes para que a tributário tem um, parte de pagamentos tem um, parte de jurídica, tecnologia, marketing. Então, a gente tinha umas cabeças brilhantes. Então era isso, era trazer pessoas, a gente sempre fala melhor do que nós temos, isso o tempo todo, isso foi muito legal, e esse planejamento estratégico, isso pra gente era, qualquer negócio daria certo na nossa mão, e a gente provou esse mercado, porque se você falar hoje, né, depois do passado tudo isso, as pessoas, você imagina, a gente, você vai concorrer no ramo de ingresso? Você sabia que lá fora tem Fandango, tem não sei o quê, tem, sabe, Ticketmaster. A gente vai fazer. E fazia. Ah, vocês vão entrar no ramo do Simpla, que era, vai vir uma de fora, vai engolir vocês. Então a gente encontrou com muita gente com essa síndrome de vira-lata, assim, sabe? Sim. E a gente olhou e falou, cara, a gente tá confiante, os números dizem isso, entendeu? E aí quando a gente fez para valer mesmo, foi o iFood. O iFood, se não tivesse esse conjunto, e se o iFood tivesse vindo 5 anos antes, a gente não teria conseguido atingir. Mas tinha um bando de doido lá que olhava aquilo e falava assim, não, para quebrar o Uber Eats, para quebrar todo esse pessoal que está aqui, a gente tem que fazer isso, 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 uma estratégia sólida. A gente fez e executava. E é fácil falar, mas a gente fez antes, por exemplo, a Rocket, ela investia, por exemplo, na chamava pedido já, e era fortíssimo no Brasil, né? Hoje, obviamente, pouca gente lembra. Uber Eats, que era do Uber, Sim. é um dos maiores fundos de investimento do planeta. Sim. Então a gente falava, cara, eles têm experiência, sabem fazer aquilo lá, tem dinheiro. Então a chance da gente ganhar com ele é sendo mais estrategista, entendeu? Não tem outra forma, porque não adianta ter mais dinheiro. Por dinheiro, eles vão comprar a gente. Então a gente tem que ganhar deles. Quando a gente fez isso, muito investidor saiu. Falou assim, vocês estão loucos. Vou bater de frente com esses caras, me dá meu dinheiro, entendeu? Então, quando a gente venceu aquilo, o pessoal 2 anos depois falou, dá tempo de voltar a investir? Então, não dá mais tempo, porque agora já chegaram, o Jorge Paulema foi um dos investidores, né? A gente conseguiu, o Jorge Paulema quando olhou, falou assim, quando ele viu o tamanho do desafio, e a gente falou, a gente tá buscando para isso, ele falou, vocês estão com garra? Porque é isso que eu tô vendo, se vocês tiverem garra, eu tô dentro. A gente falou, garra que não falta, você olha isso aqui, a gente olha as marcas, né? Aí foi, então vai ser uma delícia ganhar deles. É isso aí. A Ambev ganha de todo mundo no mundo. Então, se tiver garra, vamos fazer. Cara, a gente assinou um cheque gigantesco e falou, pode ir pra cima. Então, a gente, sabe, você tá no front, você precisava do líder gritar e falar, vai, entendeu? E vambora, entendeu? E assim, as outras marcas foram embora. Mais que você fala, estão aí, estão tentando entrar no Brasil, mas não adianta. O iFood acabou de bater agora de 160 milhões de pedidos no mês. Tem noção disso? É como se o brasileiro pedisse comesse 3 vezes e pedindo comida, entendeu? Tipo, é muito número. É óbvio, né? Eu não tô na operação desde 2018, né? E, tipo, porque depois que eu saí, ainda fiquei um tempo no board, mas não tô. Agora é totalmente venture capital e tal, é outra estratégia. Mas depois que ele pegou a máquina, não tem nenhum demérito, né? Eles pegaram, acho que eles compraram a gente fazendo 40 milhões mês. Para bater 160, aí é um mérito do Diego Barreto, que hoje é o presidente e toca o negócio. E do Fabrício também, né? Do Fabrício. O Fabrício saiu tem 2 anos? Ele saiu, acho que são 2 anos, não lembro mais, né? Acho que uns 2 anos. E aí você pensa assim, né? Esse fundo que tomou... Tem um nome o fundo, né? Que é o John. O John, quando ele falou, se eu pegar da Move e colocar no iFood, o iFood vira imortal. Aí ele teve mais uma ideia. Ele falou, se esses caras é comandado por um cara chamado Fabrício, e é o que faz o negócio ficar imortal, se eu colocar ele na prosa, a prosa vira imortal. Aí ele saiu do cargo e colocou o Fabrício. Gênio. Ele falou, minha cadeira é sua, meu amigo. Gênio. Aí a primeira coisa que ele fez foi comprar Decolar agora, Fabrício. 3 bi de dólares, né? Comprou Decolar. Você tem dúvida que a Decolar vai decolar? É a cabeça dele, de colocar pessoas e tal, mesma E o coisa. que aconteceu com as outras marcas da Mobile?
foi vendida separadamente, né? Todas elas, porque o foco da Prozis foi consolidar o mercado de delivery. O Prozis é dono da Just Eat, da Delivery Hero, do iFood, da... que mais quem? Tem uma lá na Ásia, que eu esqueci o nome. Todos os continentes, as maiores dos continentes é dele. 2 bi de pessoas no mundo fazem delivery com eles, com a Prozis. Da Prozis. Assim, é uma consolidação de mercado, né? 1/3 do mundo. 1/3 do mundo. Então esse é o jogo, cara, e Brasil, hein? Sensacional, velho. Velho, pra gente entrar na segunda fase aí da sua vida, qual foi o momento que você sentiu mais frio na barriga? Não. Mais frio foi com o iFood, porque nessa que eu falo de vamos ficar, vamos lá, foi uma decisão de all-in. Que permanecer significa o seguinte: hoje, é como eu vou dar um número para vocês. Eu falo assim: hoje, se eu saio, eu coloco 10 milhões no bolso. Se o iFood quebrar, eu coloco 0. Se eu sair hoje, coloco 10 pau no bolso. Entendeu? Então, esse frio na barriga, do tipo, tava lá, o Fabrício falou para isso aí, eu vou. E quem quiser sair, tipo, obviamente, né? É um negócio sem ressentimento. Cada um vende a sua parte, tá tudo certo. Aí você fala, vou ficar. Porque sempre quando vai, né? Se você trabalha com fundo de investimento, cada jogada e cada ano, concorrente que aponta, fundo e tal, tá um frio Cada na barriga. rodada é fundo. Eu posso dizer que a gente sempre você tem um frio. Mas aquele foi um ponto que muita gente saiu. Muita gente mesmo. Muita gente saiu e depois vem falar assim, vocês são doidos de ficar e tudo mais. Mas eu escutei isso durante 5 anos, assim. Quando você sentiu esse frio na barriga, quem foi a primeira pessoa que você ligou? Naquele dia, eu escutava muito Fabrício. Eu sei que muita gente poderia dramatizar, falar que foi esposa, avó e né? tal. Foi o Fabrício. Falei, cara, e aí? Qual que é a sua visão? Me explica, mostra que eu não tô vendo, né? E aí ele falou, cara, Meituan na China não para de crescer. É uma superpotência. O Meituan, e ele passou pelo mesmos problemas, entendeu? E você olha hoje, é simplesmente uma empresa fantástica e no ramo de O2O é maior que de transportes e tudo mais. Não tem como. As pessoas continuam comendo e pedir comida é uma tendência muito forte. A gente viu isso. Então, se você tem uma tendência que pedir comida é muito forte, os benchmarks lá fora não param de crescer e dinheiro não nos falta, que agora é segundo momento, né? Uhum. Não tem como. Então, não foi quando foi lançar o iFood, foi quando... Então, assim, aí vem um ponto dele, é só executar o que a gente planeja. Se a gente executar bem feito, então tá na nossa mão. Se a gente não executar, aí a gente sabe porque a gente perdeu. Não foi por causa do mercado, não foi por causa do dinheiro, foi pela estratégia mal executada. Falei, entendi. Então, beleza, conta comigo e vambora. E peguei meu voo, fui pro México, a gente abriu lá no México, chamava Sem Avental, Sindelantal. Abrimos o México, abrimos tudo, Argentina, Peru, Chile. 2015, eu fiquei 7 semanas no Brasil. Você tem noção? Você com filho e tudo? 7 semanas no Brasil. Seu filho tinha quantos anos? O mais novo tinha 2 anos. Então, assim, abri mão de algumas coisas que eu falava, eu entendi, pra entender meu plano. O plano era sair realmente, mas eu queria sair super bem. E bem não era só de dinheiro, porque dinheiro eu já tava. Eu queria sair com essa marca. Falou, cara, fizemos um iFood, fizemos um Simpla, fizemos tudo. Porque não era só, a corrida tava igual. A gente tinha Simpla pra dar certo, tinha ingresso rápido pra dar certo, tinha Plikits, tinha tudo, entendeu? Mas a gente sabia que o iFood, a gente falou, cara, isso aqui foi minha reta final. Eu já sabia 3 anos antes que eu ia sair, mas eu falei, minha reta final é fazer isso aqui dar certo. O poder de transformação cultural e de comportamento da sociedade é um absurdo, né, velho? Tem noção, Ricardinho, do que é você criar uma coisa que transforma o comportamento do mundo, pô? É tão louco isso, imagine só. Hoje em dia ninguém mais fala, vou pedir comida. Eu vou pedir um iFood. É, É top isso aí of mind vem, total. isso aí vem conceitualmente, aí vem força de branding, construção de branding. Esse ponto é grana. Ponto. Né? Mas a quebra de cultura do tipo,
Você tem noção do que é uma construtora, uma incorporadora? Construir apartamento sem cozinha por conta do iFood. Tem noção do que é isso? Não tem Isso eu não. cozinha. Os estúdios, os micro-estúdios, São Paulo e tal, não fazem cozinha. Eu fico arrepiado, pô. Não fazem cozinha. Só fazem uma mesa pra pessoa pedir o iFood e comer na mesa. Mas não tem cozinha, não tem geladeira, não tem, sabe? Por quê? É uma quebra cultural e de comportamento tão drástica que o cara tá pedindo café da manhã, jantar e almoço, pô. Tem noção do que é isso? Já tá tudo incluso no orçamento familiar Sacou? dele ali e tal. Ah, Entende? não, isso E aqui aí tal, vem porque eu toda vou a pedir iFood recorrência do mesmo. Clube iFood, etc. Entende isso, velho? O tamanho da. Porque a gente vê mais na camada mais superficial, mas tem uma, né? Se a gente mergulhar ali, é a mesma coisa que o WhatsApp fez, pô. Exatamente. E outra, o WhatsApp, ele tá fazendo uma segunda camada. Ele tá indo para a segunda camada. Que agora as aplicações não estão mais desenvolvendo aplicativos. Tem noção disso, Ricardinho? Elas estão desenvolvendo APIs para rodar dentro do WhatsApp, pô. Tem noção do que é isso? Vamos lá. Há 3 anos atrás, quando você tinha uma empresa de tech, né, pô, vou resolver um problema, quer queira, quer não, o cara pensava, a primeira coisa que o cara pensava é vou desenvolver um aplicativo. Agora não mais, pô. Agora a galera tá pensando como desenvolver uma API para ela rodar dentro do WhatsApp. Tem noção do que é isso, brother? Caralho, isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo, assim. De uma magnitude gigantesca, assim, velho. E aí, meu irmão? Vamos lá. Que eu fico curioso, assim, das entranhas, assim. Velho, sexta-feira, meu último dia. Sacou? Segunda-feira, você fez o quê, velho? Eu, Você lembra o que você fez? eu lembro, meu terapeuta falou assim: a gente vai ter muito trabalho agora, porque Foi rodar o mundo de novo, né? o terapeuta falou: você vai ter muito trabalho agora, porque você não tem mais sua cachaça. Eu tinha muito prazer de fazer aquilo. Você não tem, a minha dedicação é que você vive aquilo. Você não é um negócio que você fala, vou do trabalho das 8 às 5, entendeu? Aquilo era do tipo, era final de semana, tudo. A minha cachaça de vício mesmo era aquilo ali. Então o terapeuta ele me preparou, ele falou: olha, a gente vai ter que bater muito papo, né? Porque você vai querer fazer muitas coisas na sua vida e a gente tem que manusear isso aí. Por incrível que pareça, eu falava de ficar um ano parado, mas eu fiquei 3 meses parado. E tinha uma empresa de coach, que era de amigo, Parado mesmo. parado mesmo. Não investi em nada, não comprei nada, não. Parado. Assistir televisão, Não. série, passar o dia todo sem tomar banho, cueca samba canção, Abri vinho 10 da se manhã. escovar, abrir vinho 10 da manhã, 10 da assistir manhã. série, filme, tá com guri, É isso aí. passear com cachorro, Jogar videogame madrugada toda. The Last of Us, Vou zerar esse negócio aqui, vamos lá, tal. E Que com massa. o YouTube do lado ensinando como é que zera. Aí é foda, viu? Na minha época era a revista Pro Games. Aí as dicas de Resident fase. Evil, detonado. E comprava a Não, revista. foram 3 meses nessa loucura aí. Loucura não, meu. Que negócio massa da porra. E aí eu peguei e fiquei assim, olhando, falei, cara, eu não sei porquê, né? Meu racional foi o seguinte: eu tinha que ficar 3 anos quando eu compete, eu não podia fazer quase nada que eu tinha no meu contrato. Então, em 17, 18, 19, eu não podia fazer nada, não podia falar os números internos, não podia dar essa entrevista que eu tô dando aqui, uma série de restrições, né? Porque o tal do segredo tava lá, né? Sim. Então eu falei, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu tinha um amigo que virou coach, que foi fazer essas imersões e fazia as sessões. Eu falei, vou estudar coach. E aí eu entrei de sócio com ele, na minha cabeça. Eu lembro até hoje, entrei lá, peguei 25% da empresa dele e falei, deixa eu ser um cara aí, um CEO da sua empresa e vamos fazer esse coach e tal. Pelos 3 anos, eu fiquei 2 anos e meio com ele, quase 3 anos, de coach. A gente arrebentou no Brasil, viu? A empresa deu muito certo. E depois eu falei, não, isso aqui, eu entendi o propósito, eu adorava a missão de vida de uma pessoa falar meu casamento tá melhor por causa do coach, minha vida com os filhos tá melhor, minha saúde e tal, era muito gratificante, mas eu fiz porque era uma coisa que eu pedi autorização e tá tudo certo, então eu falei, pô, isso aqui eu posso fazer. Foi legal que me mantinha ativo, eu ganhava dinheiro e tudo mais, e beleza, mas não era uma coisa que eu falei, não, eu quero fazer isso aqui pra sempre, não, mas
Eu fiquei 3 meses nessa parte pensando, que eu achei que ia ficar 1 ano, mas não aguentei mais. E aí eu fui, sentei numa cadeira de um CEO e fiquei tocando uma empresa de coach. E fazia isso. E aí fazia imersões, mentorias, essas coisas todas assim. Eu adorava, bacana, foi bom por um bom tempo. Eu falei, não, mas agora eu não quero mais não. E chega. E aí, quando é que você foi por essa perna de capacitação, assim? Hoje, o que é que, Ricardo? Hoje eu tenho a BU, que é Business Units, né? Que a gente faz. O que eu explico para as pessoas, para quem viu a história aqui? O conhecimento da Móvel, muita gente perguntava, mas se eu aplicar no meu negócio, se eu aplicar no meu negócio, você viria para consultoria? Você faria uma mentoria e tudo mais? E eu falei, poxa, novamente minha cabeça, como é que eu dou escala nisso? Como é que eu faço esse negócio crescer? E aí eu peguei e falei, poxa, aí começa, era pandemia. Então eu começo a ver como é que seria mais ou menos isso. Então os problemas que eu teria de fazer. Então a diferença da BU para móvel é que as empresas me contratam, compram a minha empresa, né, os produtos da minha empresa e aplicam nas empresas delas. Então eu acabo distribuindo esse conhecimento para as pessoas terem escala, aprenderem a fazer os negócios darem certo através das plataformas dos produtos que a gente tem. Então eu criei uma série de produtos que eu falei, cara, isso aqui resolve marketing, isso aqui resolve vendas, isso aqui resolve processo, isso aqui resolve pessoas. E aí desenhei a BU dessa forma. E aí não tinha como falar de outra coisa que não fosse inteligência artificial. Ela resolveria muito problema. Eu vou dar um. Eu sei que esse papo vai ficar até um pouco de alto nível que eu vou falar aqui, mas muita gente não tem noção disso. Para a gente resolver um problema de um iFood, de um simples ingresso rápido, um problema que fosse ali, você contrata as melhores pessoas do mundo. Então você tem ali, por exemplo, um profissional de TI, cada um deles gastando 30 mil por mês. Você colocou 10 a 300 pau para resolver um problema ali. Então você resolve aquele problema. Quando a pequena e média empresa me contratava, e eu falava, ó, você precisa desse profissional, desse profissional, desse profissional, se desse 100 mil, ele fala, não tem como resolver. Eu tenho 5 mil para resolver o problema. Então, como é que ele resolve branding? Como é que ele resolve o marketing? Como é que ele resolve o tráfego pago? Como é que ele resolve o time de vendas, a conversão de vendas e tal? Então, não dava para eu pegar ipsiliteris, a metodologia móvel e aplicar naquilo. Perfeito. E aí eu vi que a inteligência artificial, eu falei, bingo, ela resolve. Porque se eu falar para ela, pense como o melhor estrategista digital, pense como o melhor vendedor, pense como o melhor gestor de pessoas, ela te dá o caminho. E aí muita gente, assim, a maioria, ela precisa que eu mastigue aquilo e explique na linguagem dela. Porque, vamos brincar aqui, tá? Se alguém nunca mexeu com marketing digital, você fala, você tem que rodar um alcance, você tem que rodar uma campanha de engajamento e tal, você está falando grego para ela. Então, o chat GPT, por exemplo, ele vai gere uma campanha de engajamento que faça isso. E vai dar lá, por exemplo, CPC, CPA e tal. A não ser que você fique lá, o que é CPA? Me explique se eu fosse uma criança de 10 anos. Aí ele vai ficar explicando. Mas chega um ponto também que é tanto conhecimento ali, e que ali é teórico. E na prática é diferente. Então eu falei, cara, a IA vai me ajudar com isso. Porque uma coisa é explicar, outra coisa é fazer. Então eu já sabia que eu tinha que criar agentes digitais, ou seja, são funcionários digitais para fazer cada uma dessa execução. Então, por exemplo, vamos fazer um Instagram, eu colocava agentes, pessoas, e assim eu pensava, como é que eu tinha até os nomes das pessoas que eu comandava, eu falava, eu coloco esse diretor, esse gerente, esse analista, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então eu criei um agente para cada um desses aqui que faz. Então, ao invés, aí sim, uma pequena e média empresa vai pagar R$300 em cada agente e ela vai ter um cara que ganha 30 mil. E isso é o que ela consegue executar na mesma perfeição. Então, meu desafio pós-pandemia era fazer plataformas que desse acesso a esse tipo de pessoas, mas agora digital. E isso é o que a gente conseguiu fazer. E aí as pessoas começaram a olhar e falaram, uou, agora sim, esse negócio está valendo a pena. Consigo executar. Então, assim, e aí, por que eu faço imersões? Porque as imersões aí tem um lado que eu acho que o humano ainda não consegue, perdão, a IA não consegue substituir o humano, entendeu? Em várias coisas não substitui, essa é uma delas. O que eu faço na imersão é aumentar o nível de consciência dessas pessoas. Porque muita gente que fatura 1 milhão por ano, sei lá, 100 mil por mês, ela tem um pensamento limitado, mega limitado. Você me fez uma pergunta de 0 das fases, essas fases é muito claras na sua cabeça. Mas quem tem uma empresa que fatura 1 milhão, não tem a menor ideia. Quando eu chego, por exemplo, para ela e falo assim, olha, para a sua empresa ter escala, você não pode estar no comando, o que ele pensa? Não, como assim?
E aí as pessoas têm o medo, por exemplo, de ter pessoas mais inteligentes que elas. Aí vem aquele ponto, e se roubar meu negócio? Que é o que fez comigo com 16 anos. Aí eu falei, você não pode ter a cabeça do Souza de 16 anos, entendeu? Você tem que ter a sua cabeça do Souza de 40 anos, que isso é resolvível. Só que essa etapa que eu fiz, muita gente está parada em alguma etapa dessa. Do tipo, se eu trouxer alguém melhor do que eu, vai me roubar o negócio. Trazer um funcionário estrela. Normalmente é o vendedor que você coloca ali, aquele que bate no peito e fala, essa empresa só anda por causa de mim, eu sou o mais importante, eu sou a pessoa incrível. Aí o dono fala, como é que eu lido com pessoas assim? Porque tem dono que fala, se começar a fazer coisas desse jeito, eu vou cortar, que para ele é visto como errado, né? Sim, perfeito. Então são várias coisas que eu vou explicando nessa imersão que eu falo que é natural. Então, assim, é um conjunto de inteligência emocional com inteligência que eu falo, soft skills e hard skills que você vai ter que ter para você poder chegar onde você quer chegar, porque a sua empresa... Usando inteligência artificial. Exatamente. Uma empresa que fatura 1 milhão não chega a 10 com a mesma mentalidade. Porque ele chega ali e fala assim, onde é que eu aperto para fazer certo? Eu aperto primeiro você saindo do comando e deixando pessoas melhores ou o IA fazer o trabalho. Aí a pessoa fica meio assim e fala, não é. E depois de 10 para 100 é outro jogo. Então as pessoas ficam assim, opa, como é que funciona isso, entendeu? Então acho que imersões explica isso, que isso não está no ChatGPT. Você pode fazer inúmeras perguntas para ela que daí você não consegue ter essa resposta. Então, aumentar nível de consciência, eu gosto de fazer essas imersões para ter esse papo com o pessoal. Eu vou para um palco, explico. Não é nada. É que eu falo imersão, Não as é nada pessoas coach, acham né? que é coach, que. Nossa, eu vou chegar, fecha os No olhos. final das contas, imersão é um treinamento intenso. É isso aí. Uau! É isso aí. Eu penso até em um nome diferente, porque eu falo, vamos Mas ficar aí imerso. com o brand fica complicado de explicar e seu tempo de conversão acaba ficando longo, seu carregamento. Exatamente. Então eu falo, vai ser uma imersão de empreendedorismo com IA. As pessoas, tá. Meio que entendi já. É isso. Então, assim, para mim, essa foi a grande mudança e isso é o que eu aposto na BU nos próximos anos, assim. Eu acho que a BU, acredito muito que a BU chegue num patamar bilionário. É difícil prever o número, né, o tempo, mas ela tá muito no caminho, porque só se fala de IA, é a mesma coisa, né? Quando eu olho pro passado, SMS, iFood e tal, IA é esse caminho. Só se fala de IA, todas as grandes empresas mais valiosas do mundo são de IA, né? Nvidia batendo agora 5 trilhões, uma coisa absurda, dando 2 Apples, né, de valuation. A Amazon, e você vê a corrida em pouco tempo. O Trump, agora em julho, acabou de assinar um decreto para IA, então as boas novas, né, as normativas para IA. Então, tudo isso está muito rápido e eu tô surfando essa onda, né? Tô levando IA para todo mundo e falei, gente, entra no barco que IA vai levar a gente para muito longe, muito rápido, entendeu? Meu irmão, que foda, velho. Hein, Ricardinho? Sensacional, velho. Sensacional. Eu tô olhando aqui, Zé, mesmo. Altíssimo padrão, velho. Sabe, desculpa o pensamento. Você me perdoa o pensamento que eu vou ter agora? Depende, né? Não posso te perdoar. Mas você tem muito dinheiro, né, bicho? Não tem muito dinheiro guardado, não. Negócio porreta. Tem. Não, Uma esse grana negócio do 3 meses jogando videogame. Meu irmão, quanto dinheiro deve ter entrado pra ele ter parado desse Então, jeito? custo baixo de vida, né? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu falo, Né? eu acho que é o conjunto das coisas, né? Eu tenho amigos que torrariam que eu ganhei em um ano, assim. Mas tem amigos que torrariam fácil, assim. Nossa. Tem amigos que compram iate, Ferrari. Aí também já é demais também, né? Entendeu? Aí Você vai jogar videogame e tomar vinho, velho. Lifestyle. E você acha que eu Feliz não no fiz? simples, feliz no simples. Eu fiz na minha planilha ali, eu falei assim, o quanto que eu posso gastar com isso daqui, entendeu? E agora imagina esse dinheiro entrando no ano que sai esse GTA 6, hein? Perfeito. 3 meses é o tempo ideal pra zerar GTA. Eu já falei com a minha esposa já. Se Eu falei, prepare. quando sair, eu vou tirar férias forçadas. Você tem que arrumar alguma coisa pra fazer. Porque eu tenho que ser essa questão de honra, entendeu? Você só vai sair do quarto barbudão, cabelo grandão, zerei. Fazer uma live sobre os empresários. Como zerar GTA 6. Né? Velho, estamos chegando no final do episódio. Muito obrigado Eu que agradeço. pela sua disponibilidade, pela sua sinceridade, pela sua transparência, pela sua abertura. Achei incrível, fantástico, que riqueza
para nós empreendedores. Mas eu quero fazer minha última e clássica pergunta. Bora. Se você pudesse pegar um momento na sua vida inteira, nessa trajetória de 40 e poucos anos, um momento, e colocar na moldura, que momento seria esse? Aí é familiar, não tem jeito, né? É o nascimento dos filhos. Isso é algo que não tem, eu digo que tem estratégia, não tem nada assim, tipo, é Deus que fala quem vai ser e o quão perfeito ele Você tem vai quantos ser. filhos? Tenho 3. Entendeu? Alice, Qual- Leonardo e Davi. 15, 10 e 9 anos. E você olhar o que Deus te deu, falou, cara, esse é seu presente, entendeu? É um presente de Deus, assim. Se coloca É. ali, aí você fala, você não, né? Pra quem é cristão como eu, fala assim, você não tem merecimento daquilo nem nada. Ele me deu 3 filhos perfeitos, e perfeitos, pra mim, são os 3, um diferentaço do outro, assim. Não tem nada de igual. Eu falo, E é poxa, engraçado, criado, da mesma mãe? Não, o terceiro não é. Então, o que eu digo é dos meus 2, né? Eu tenho um de 6 e um de 4. E, meu irmão, como é que pode vocês dois nascer no mesmo pai, da mesma mãe, criado pelo mesmo pai, e serem tão diferentes? É É engraçado. muito. Alice e o Léo é igual isso aí. E aí você fala, nossa, como é diferente. Então, assim, não tem como não emoldurar um quadro desse, porque é o presente para mim, é o presente de Deus, que ele Com olha certeza. e não importa quanto dinheiro, ou quão pobre, ou quanto de ensino você tem, nada, vê ali, esse é o presente. Aí você fala, legal, deixa eu brincar com o meu presente e vai se tornando. Pô, a Alice fez 15 anos agora, acabou de fazer uma festa de debutante. Eu olho para aquilo e falo, Nossa, não cara, sou valsa. então sua valsa com namorado, isso é um problema pra mim. Aí eu olhei ali e falei, nossa, e o papai, né? Tipo, não. Não dançou, não, foi? Não, ela é com namorado. Já se. O príncipe dela, é. O papai, no máximo, deu a, a pulseirinha, o colar e as coisas ali. Mas, não, ela, coitada, ela convidou e tudo, mas ela queria que fizesse um negócio que girasse ali. Eu falei, entendi, vai ser o namorado ali, tá bom. Então, assim, isso pra mim não tem jeito, né? Os filhos ali são maravilhosos, então esse é um ponto, certo? E quando eu olho pra trás, eu falo, cara, isso aqui eu tenho que moldurar, porque é o presente mesmo. É. E não tenho muito amor e não abriria mão de nada por isso, assim, né? Manda um recado pra turma aí, Ricardo, pra gente fechar. Então vamos Nossa lá, audiência. vamos lá. Conselho, na verdade, né? Queridos seguidores do Mestre Bruno aqui, o que eu posso dizer é o seguinte, minha paixão nota-se que é empreender. E existe como vencer na vida empreendendo. É óbvio, eu estou contando cases aqui absurdos, mas os amigos e clientes que eu ajudo a empreender são pessoas que querem chegar em um patamar de vida. E esse patamar de vida, você pode dizer que é ou ganhar na Mega Sena, casar com alguém rico, fazer esses caminhos, mas empreender dá certo. Se você tiver o produto certo, fizer a metodologia certa, você vai chegar lá. O que não dá para chegar lá é talvez sendo inocente, como eu fui. Então, enquanto eu estava inocente, o que eu ganhava, eu perdia, ganhava e perdia, e botava a culpa no governo, na minha mãe, na pobreza, no ecossistema. E isso não se comprovou que não era verdade. Depois eu perguntei para pessoas que chegaram lá, e cada um chegou de uma maneira, mas todos eles abriram a mão da inocência e seguiram uma estratégia, um plano. Então, se o mapa da mina tem na sua mão, se você tiver esse mapa da mina, você chega lá. E aí cada um vai chegar com mais cansado, com mais dinheiro, menos dinheiro, mas chega lá. E isso liberta. Eu digo que para você ajudar alguém genuinamente, você tem que primeiro chegar lá para ajudar. Porque se você estiver muito pobre, no máximo você vai dar o quê? O seu maior ativo, que é o tempo. Você vai dar um abraço para a pessoa, ficar com ela, chorar junto. Mas hoje é muito confortante você chegar lá e ajudar as pessoas de uma maneira fenomenal, que é o que eu gosto de fazer. Então, se você quer empreender, existe um caminho, acredite em você, acredite no seu potencial que vai dar certo. E não seja inocente. E não seja inocente. Pelo amor de Deus. Boa. Valeu, turma. Mais um super episódio do Foguete Sem Ré. Incrível. Onde estamos chegando, hein, Ricardinho? Longe. Onde estamos chegando. Longe e alto. É isso. Valeu, turma. Show de bola. Sou Bruno Oliveira. Esse é mais um episódio do Foguete Sem Ré. Valeu. Abraço. Fui.